glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quero saudar a todos os irmãos que vieram hoje aqui, especialmente os nossos visitantes. Vocês são todos muito bem-vindos aqui na nossa comunhão, e a presença de cada um nos alegra de verdade, imensamente. E o meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Olha só, irmãos, hoje eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema: celebrando o Natal em meio aos dramas da vida. Não sei se você percebeu, mas já é Natal, né? Estamos aqui já com o nosso pinheiro aqui, né? E chegamos em dezembro e já estamos nos aproximando do final do ano e de um ano absolutamente imprevisível. Chegamos em dezembro, chegamos no Natal. E eu quero conversar sobre esse tema, começar lendo um pouquinho da história do primeiro Natal, e aí refletir então a respeito do nascimento de Jesus e das coisas que acontecem no nascimento de Jesus. E nós vamos ler então Mateus capítulo 1, vamos começar lendo do verso 18 ao verso 24, Mateus 1, do verso 18 ao verso 24, você pode acompanhar aí ou pode acompanhar aqui na tela, né? E vou pedir, não, para deixar o texto aí na tela daí, tá bom, Elô? Obrigado. Olha o que diz a palavra de Deus, então, sobre o primeiro Natal. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe,
estava comprometida para casar com José. Ela estava comprometida, estava noiva de José, e lá em Israel, esse compromisso praticamente já, ele equivalia já ao casamento. Então era um compromisso sério. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu, sublinha aí na sua Bíblia a palavra resolveu, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José, obviamente, ele não acreditou na história da gravidez pelo Espírito Santo. E ele então decidiu, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, porque ele era um homem justo. O que significa isso? É que naquela sociedade, uma traição de uma mulher como essa, que José imaginava que Maria tinha feito, ela poderia gerar o apedrejamento de Maria. Mas José amava Maria. Ele amava, mas ele se sentia agora traído por Maria, mas ele era um homem justo e um homem bom. Então, o que ele fez? Ele decidiu deixá-la discretamente, e ele ia sumir, ele ia embora de Nazaré. Ele ia embora de lá. E aí a culpa cairia sobre ele. A opinião pública diria: José engravidou Maria e vazou. O José é um canalha, não a Maria. E porque ele não queria o mal dela, mas ele também não podia ficar com ela porque ele imaginava que ela tinha traído ele. Aí Deus intervém. Aí nós temos a intervenção de Deus agora no verso 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Interessante que ele estava com medo, né? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Vamos ler juntos então o que estava profetizado no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Verso 24, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse primeiro Natal que nós lemos aqui na Escritura, ele foi uma circunstância, cheio de circunstâncias muito diferentes, às vezes, daquelas que a gente pinta nos nossos presépios. Não é verdade, irmãos? Os nossos presépios de Natal, onde aparecem os anjos, os pastores, os magos, Maria, José, e Jesus numa manjedoura bonitinha, com uma palha toda penteada assim, ali não tem mosca, não tem nada naquele presépio, né? Mas os nossos presépios, eles não ilustram bem aquilo que a palavra de Deus fala. Muito provavelmente, por exemplo, os pastores e os magos nunca se encontraram, porque os magos aparecem mais ou menos 2 anos depois do nascimento de Jesus. É pelo menos isso que a palavra de Deus ela sugere e ela indica assim. Mas neste Natal, no nascimento do nosso Senhor, nós celebramos o nascimento
daquele que é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Nós celebramos a vinda de Deus e a aliança completa e definitiva de Deus com todos os homens. Deus conosco. Conosco quem? Com todos aqueles que a Ele se abrem. Deus conosco. Um Deus para o qual não existe fronteiras, porque logo na sequência, em Mateus 2, se fala de magos do Oriente, que do Oriente distante, lá da região da Babilônia, eles vêm adorar o menino. É Deus conosco quem? Só com um grupo seleto? Não, é Deus conosco para todos aqueles que pela fé se abrem e recebem a sua presença, sem distinções de raça, de cidadania, de país, sem distinções. Deus conosco, o Deus da graça para todos os homens. Agora, o que a gente precisa destacar, irmãos, é que o primeiro Natal não foi fácil. O primeiro Natal não foi fácil. Eu estava falando dos nossos presépios, né? A verdade é que o primeiro Natal ele aconteceu em meio a muitos dramas. O primeiro Natal não teve só anjos cantando e estrelas brilhando. Mas o primeiro Natal e o nascimento de Jesus e o estabelecimento dessa aliança definitiva de Deus agora para todos os homens, sem distinção, que a Ele clamam e a Ele se abrem. Esse primeiro Natal, ele foi um Natal cheio de conflitos, de muitas questões muito pesadas e muito difíceis às vezes, muitos dramas. Eu sublinhei, essa semana eu estava meditando nesses textos, eu sublinhei alguns dramas aqui, em meio aos quais a vinda de Deus, o Deus aterriza no meio desses dramas humanos. E que dramas são esses? Por exemplo, o primeiro Natal acontece quando, no meio, né, de uma realidade de um casal em conflito. Conflitos familiares, conflitos e desentendimentos de um casal. José e Maria. O primeiro Natal acontece aí. Vimos o texto. Hoje, para nós, é tudo muito bonito, né? Todo o acontecimento. Agora, eu queria convidar você a fazer o seguinte: se coloque no lugar de José. Se coloque no lugar de José. E se coloque no lugar de Maria. E de repente, a moça com quem você está noivo, e noivo para eles equivalia já ao compromisso de casamento, a moça com quem você então ali está noivo, ela aparece grávida. E ela vem dizendo, olha, foi o Espírito Santo. E o casal começa a se desentender, e José se sente machucado. A gente vê aqui que ele, em particular, ele toma uma decisão: eu vou deixar Maria. Eu não quero o mal dela, eu não quero o mal do filho, mas eu não tenho como assumir isso. E ele então, temos aqui a realidade de um casal que está num conflito, um conflito familiar. Primeiro Natal acontece com essas nuances e essas cores. Primeiro Natal acontece num ambiente político muito difícil. Porque o capítulo 2, eu pedi para a mídia colocar aí o capítulo 2, verso 1, na sequência, vamos ler juntos, 2:1, olha o que diz a palavra: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de quem? Do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aí o texto nos coloca agora na capital política, nos coloca, sai de Belém e vai para Jerusalém, no centro do poder político, onde as grandes decisões eram tomadas. E ele nos apresenta Herodes agora. E Herodes era um governante absolutamente cruel e impiedoso. Se você
às vezes fica descontente com os governantes que você tem, saiba, as coisas que os nossos governantes fazem, irmãos, é coisa de escoteiro, perto do que Herodes fazia. Porque esse homem, ele era completamente paranoico, completamente insano, e ele não media esforços para ser cruel e tirano. Um ambiente político extremamente difícil. O primeiro Natal acontece dentro dessa realidade. O povo de Deus dominado, o povo de Deus oprimido pelo Império Romano, sob a mão de Herodes. O povo de Deus pagava e estava cansado e sobrecarregado com a opressão dos muitos impostos e da corrupção dos publicanos. Quem é que acha que está pagando muito imposto e está cansado e levanta a mão? Vamos ver, só, todo mundo quase, né? E os impostos não voltavam para o povo, ficavam para as loucuras da corte de Herodes. Um ambiente político, é assim que acontece o primeiro Natal. O primeiro Natal acontece também num ambiente de tragédias que acontecem e de muitas crueldades que acontecem dentro ali daquela realidade, daquele momento. Capítulo 2 ainda, capítulo 2, verso 16, depois que os magos chegam ali e falam que eles tinham do Oriente visto a estrela do recém-nascido rei dos judeus, Herodes, paranoico, Herodes, tirano. Capítulo 2, verso 16, ele fala assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito o quê? Furioso. Ele perdeu a cabeça, ele perdeu as estribeiras totalmente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Chacina de crianças. Chacina de crianças na periferia. Literalmente. Porque Belém era a periferia de Jerusalém. Bala perdida pegando em recém-nascido, ou em criança que está brincando na frente de casa, na rua. Crueldades que acontecem por causa da loucura de gente que fica, como diz aqui, cheio de fúria e sai fazendo loucura. E você sabe, né? Isso aqui está no jornal de hoje. Se você comprar o jornal, você vai ver notícia assim. Gente cheia de fúria, que perde a cabeça e faz loucura. Crueldades. Primeiro Natal acontece assim. Primeiro Natal, uma outra realidade que nós vemos aqui, e que nós podemos perceber aqui então de dramas. Um outro drama é o drama do contraste de realidades que o primeiro Natal apresenta. Porque no primeiro Natal tem essa chacina de crianças pequenas feitas por um rei maluco. E diz aí o texto, capítulo 2 de Mateus, verso 17 e 18. Olha o que diz a palavra. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel. Sabe a Raquel? A nossa vizinha, a nossa amiga, a Raquel, chorando por seus filhos. E agora sublinha essa palavra, e inconsolável, porque eles já não existem. Olha só os ambientes onde acontece o primeiro Natal. E os dramas envolvidos nessa história. Muito parecido com os nossos.
E aqui nós vemos contraste, porque em Lucas nos é dito sobre o cântico de Maria. Então aqui no Natal nós temos a Maria que canta e nós temos a Raquel que chora. Contrastes. Aqui no Natal nós temos uma Maria que louva a Deus, recebe a boa nova e louva a Deus. E diz assim: minha alma engrandece ao Senhor. E nós temos, depois de 2 anos, a Raquel, que chora profundamente e que não quer nem ser consolada. Você já passou por uma situação assim, irmãos, para a qual, no momento que você está passando, não tem consolo, não tem palavra que te anime? Você já passou? Nós temos aqui crianças que nascem e crianças que morrem. Nós temos cântico e nós temos luto. Luto inconsolável. Dentro dessa realidade que o texto vai nos apresentando. Um outro drama é o drama da manjedoura. Nós achamos muito bonito no nosso presépio, né? Jesus deitado naquela manjedoura. Mas se coloque no lugar de José e de Maria. E a palavra de Deus nos diz por que eles foram parar na estrebaria e na manjedoura. Por quê? A palavra de Deus diz que o imperador baixou um decreto, César Augusto baixou um decreto no império, que todos os cidadãos do império deveriam se recensear agora nas suas cidades de origem. José era de Belém, ele estava em Nazaré, ele atravessa a Palestina agora com a sua esposa grávida. Ele chega em Belém e diz o texto que não havia lugar para eles na hospedaria. E porque não havia lugar na hospedaria, ela acabou tendo que dar à luz numa estrebaria e colocar Jesus numa manjedoura, lugar do curral dos animais, pelo menos talvez tinha um teto pequeno para eles se abrigarem naquela noite. A manjedoura. Eles foram parar na manjedoura porque ninguém se compadeceu. Ninguém se compadeceu da mulher grávida de 9 meses que estava precisando de uma cama, de um quarto. Ninguém. A manjedoura nos coloca diante da realidade da indiferença das pessoas. Você que fez o filho, você que se vire, meu brother. Não sei se culparam José, eu sempre fico imaginando, será que culparam? Falaram, por que você chegou tão tarde? Você que demorou, a culpa é sua. Mas a manjedoura nos coloca diante dessa realidade da indiferença. Indiferença com a necessidade dos outros. E José e Maria passam por isso. E a gente vê isso todo dia, de outras maneiras. Mas um exemplo bem bobo e simples, quantas mulheres grávidas não têm lugar no ônibus, porque a pessoa não levanta para ela sentar? É ou não é verdade? Quantos idosos são completamente, são tratados com total indiferença na nossa sociedade. Eu já ouvi gente do poder dizendo que morra quem tem que morrer na pandemia. E se é grupo de risco, que morra para os outros não pararem. Esse é o nosso mundo. É o mundo da indiferença. E eles foram parar na manjedoura com mosca. Porque você podia ter certeza, irmão, que tinha mosca e mau cheiro ali, tinha. Porque ninguém deu lugar. E porque o mundo funciona assim. E esse é um drama. Essa é uma realidade. Um outro drama aqui que nós temos é uma fuga forçada. José e Maria tendo agora que ir embora do país, porque não tem mais lugar para eles no país que eles vivem. Eles têm que mudar de país. Eles são o que milhares de pessoas são hoje em dia. Refugiados.
Milhares e milhares de pessoas no mundo, refugiados, tendo que ir embora, porque senão no seu país morrem. Morrem de fome, morrem por perseguição, morrem pelo que for, morrem por causa da injustiça, morrem porque sempre sobra para os pobres. Morrem. E José e Maria, refugiados, diz aqui o texto, em Mateus 2, 13, a partir do verso 13, que José e Maria, instruídos por um anjo de Deus, tiveram que fugir para o Egito, sair de Belém e ir embora agora fugindo para o Egito. E para quem conhece um pouquinho da geografia de Israel, sabe que para sair de Belém e ir para o Egito, você tem que atravessar o deserto do Negueb, um dos desertos mais secos e cheios de privação da terra. Era um lugar cheio de escassez, o deserto, e cheio de ladrões e salteadores, o deserto, para ir embora, correndo riscos, mas eles foram forçados. E nós poderíamos citar muitas outras coisas. O que eu quero dizer para você hoje, para nós, é que Deus, Ele vem ao nosso encontro no meio de todos esses dramas e de todas essas realidades. O primeiro Natal, ele não aconteceu num ambiente diferente do que é o Natal nosso hoje aqui. Não é verdade, irmãos? Porque esse foi o primeiro Natal. E agora, esse mês, nós vamos celebrar o Natal 2020. E quantos dramas nós temos também vivido, especialmente nesse ano de intensas dificuldades, desafios e crises. Não só pela pandemia, mas por uma quantidade enorme de outros dramas e questões. Realidades da vida. Jesus nasceu em meio a dramas particulares, dramas familiares, dramas emocionais, dramas políticos, dramas sociais. Ele nasceu aí. E eu queria deixar só uma palavra, então, para mim e para você, baseado, então, nessa história desse primeiro Natal. Eu tinha 2 palavras aqui, mas eu quero deixar uma só. E talvez no domingo que vem eu deixe a segunda. Mas para nós que também estamos vivendo nessas realidades, o que essa história nos ensina é que no meio dos nossos dramas, em meio aos nossos dramas, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos órfãos no meio dessas realidades. Nós passamos e convivemos com essas realidades, mas nós não estamos órfãos, porque aquele que nasceu será chamado do quê? Conforme a profecia, será chamado de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Deus está conosco no meio de todos esses dramas, no meio de todas essas realidades e no meio de todas essas situações. É isso que essa é uma das lições dessa história. E eu acho maravilhoso isso, que a palavra de Deus não doura a pílula, não doura, ela não enfeita nada, ela mostra a vida crua, crueldade. Quem escreveu aqui Mateus, ele não escondeu a chacina, ele não escondeu a indiferença, eles não esconderam as lutas, as injustiças, eles não esconderam tudo que estava acontecendo, porque são realidades. Mas ele também fez questão de mostrar para a nossa fé e para a nossa edificação, de que em meio a tudo isso, é verdade, essas coisas acontecem. Mas Deus é conosco, em meio a tudo isso. Nós temos um Deus, meus irmãos, um Deus que provê. Jeová Jiré, Deus proverá. O Deus conosco que nasceu aqui é esse Deus que provê e que age.
é o Deus que sustenta e que cuida. E é o que essa história ela vai nos mostrando. Mateus e Lucas nos dizem que sim, há dramas na nossa vida e nós passamos por situações dramáticas muitas vezes. Mas há também os livramentos de Deus. Há também a provisão de Deus em meio a tudo isso para nós. Mateus e Lucas, eles nos ensinam que Deus é sim o socorro bem presente na tribulação e na angústia, conforme diz o Salmo 46. Não há só os dramas, há livramentos. Amém, irmãos? Há livramentos na nossa vida. Há intervenção de Deus. Existe direção de Deus. Essas histórias são recheadas de tanta presença de Deus em meio aos dramas dos seus personagens e aquilo que eles estão passando. Essa presença de Deus. E eu encerro deixando só alguns exemplos dessa presença desse Deus que provê e que age. O exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Se coloque no lugar de Maria. Aparece um anjo dizendo: olha, você foi escolhida para dar à luz. O Espírito Santo cobrirá você com a sua sombra, com o seu poder, e você conceberá. E ele vai ser esse menino vai ser o salvador do seu povo. Viu, Maria? E aí, se você fosse Maria, Maria que já está noiva, que já está prometida em casamento, que tem um noivo, sabe o que eu faria, irmãos? Eu diria assim para o anjo, falar, legal, meu anjo, meu anjo, legal, mas o negócio é o seguinte, você fala primeiro com o José, e depois você fala comigo. Entende que Maria estava correndo risco aqui? Maria estava correndo o risco de ser achincalhada, Maria estava correndo riscos. Maria teve que agir pela fé, e totalmente pela fé, a resposta que ela dá é essa: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E ela faz isso totalmente pela fé. Ela não sabe o que vai acontecer com José, quando José souber, ela não tem ideia, ela se rende e se entrega ao cuidado de Deus. Deus que está pedindo agora algo dela, Deus que está agora contando e pedindo o útero dela emprestado, para que o Messias nasça. Esse Deus que chama é o mesmo Deus que provê. Maria creu, e ela se rendeu. E ela não tem respostas, mas ela corre risco de vida. Ela corre o risco de perder sua reputação, tanto é que José, no início, não crê, não acredita nela. Você consegue imaginar a situação desse casal, naquela casa, naquele dia? A Maria chega para o José vem da carpintaria, está cansado, e ela fala assim, precisamos ter uma DR. Precisamos conversar, aconteceu um negócio aí, José se entristece porque ele amava a Maria. Você consegue imaginar a situação? Mas Maria crê. E Deus provê ou não? Deus provê, porque a palavra de Deus diz que Deus intervém. Deus intervém e Deus trata com José. É o próprio Deus que vai tratar com o José. Não é Maria que convence José, mas é o anjo do Senhor trazendo a palavra de Deus, é que trata com ele. Deus intervém. Mas Maria teve que agir pela fé, e ela se rendeu, e Deus proveu, Deus cuidou. A crueldade de Herodes, veja como Deus vai intervindo no meio dessa crueldade de Herodes, porque o menino agora passa a ser perseguido. E uma coisa muito importante que o texto nos fala é que José e Maria, eles eram pobres. Porque quando eles vão apresentar o menino Jesus no templo, eles oferecem o sacrifício dos pobres. Eles não têm recurso.
O menino agora está sob a ameaça de Herodes, eles não têm recursos, eles precisam ir embora do país, precisam viajar, e naquela época é igual hoje, custa caro ou não? Custa tudo. Para um refugiado, custa tudo. Não temos o tudo que é o nada que nós temos. E agora, como fugir? Como ter a provisão? Como ter o recurso para esse empreendimento todo? Porque há uma situação de total injustiça que nos empurra para longe. Aí, de repente, movidos por Deus, aparecem uns magos, uns sábios que vêm lá do Oriente. E eles trazem o que para essa família? Eles trazem os recursos da graça, que patrocinam essa viagem, que possibilita eles fazerem essa jornada. Deus dá os recursos. Vou pedir para pôr Mateus 2:11. Olha que interessante, Mateus capítulo 2, verso 11. Agora esses magos, quando chegam ali em Belém, José e Maria já estão morando numa casa, e diz assim, entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, que eram presentes reais, dizem os teólogos que eram presentes dados aos reis. Mas eles abriram os seus tesouros. Deus providenciou os recursos. É Deus intervindo na história. Porque o que eles estão dizendo para mim e para você, meus irmãos, é que a vida tem os seus dramas, sim, mas nós não estamos abandonados e nós não estamos órfãos. Deus é conosco. E Ele é um Deus que cuida e provê. Nós precisamos nos levantar e andar pela fé. É isso que nós celebramos no Natal. E um último exemplo. Esse texto de Mateus, 5 vezes, Mateus diz assim, na sua história de Natal, e isso aconteceu para se cumprir a palavra de Deus, a palavra dos profetas. 5 vezes. Eventos que estão acontecendo, mas no meio dos dramas da vida, as promessas de Deus se cumprem, cada uma delas e todas, porque Deus permanece fiel. E não existe Herodes que impeça. Não exista poder que impeça Deus de agir nas nossas vidas. Não existe nenhum poder que possa nos separar desse amor. E no meio de tantas realidades e dramas, a gente vê as promessas da palavra se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo até o final, nos seus mínimos detalhes, porque Deus permanece fiel. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é fiel. Ela se cumpre. Aquilo que Deus estabeleceu, Ele banca. E nós podemos confiar. E essa realidade do Natal, que nós estamos chegando nessa época agora, que eu queria deixar aqui como primeira reflexão para nós, celebrando o Natal em meio aos dramas da vida, porque nós estamos vivendo situações e realidades talvez muito parecidas, muitos dramas. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, encerrando essa mensagem. Querido irmão, qual é o teu testemunho quando você chega no final desse ano? Talvez, dizem os especialistas, irmãos, os especialistas, eles falam que esse é o pior ano da história desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a destruição da Segunda Guerra Mundial. Esse
é um dos piores anos da história. E eu creio que é verdade, porque o nosso mundo virou de pernas para o ar, de cabeça para baixo, não é verdade? O mundo parou, incertezas. Nós chegamos no Natal com muitos contrastes, com perdas, com pessoas que partiram. Nós chegamos no Natal com essas realidades de injustiças, medos, temores e ansiedades. Não sei quem é que viu o Fantástico domingo passado, mas o Fantástico trouxe uma matéria que disse o seguinte: o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pesquisas revelam que nós somos o povo mais ansioso do mundo. E eu falei assim, olhando para a TV, eu olhei e falei assim, falei para a Cristina, Cristina, eu me identifico. Eu me identifico. E você? Você está ansioso? Está com medo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós chegamos hoje aqui. E isso aqui que nós lemos na palavra não é verdade também? Existem dramas, mas também não existe o livramento, não existe o cuidado. Em meio aos nossos dramas, você pode testemunhar em meio aos dramas da vida que Deus tem feito os seus livramentos, os seus milagres. Que tem ameaças, mas tem milagre da graça também acontecendo. De quantos livramentos Deus nos deu. Quanta bênção, quanta direção. Quanta direção. Anjo que vem e fala. E talvez não foi anjo assim, anjo Gabriel, como aqui. Mas você recebeu direção esse ano ou não recebeu em momentos difíceis? Você recebeu graça? Sabe o que a gente pode testemunhar? O balanço que eu faço, quando a gente chega no final de um ano como esse, foi um ano sim, de muitas lutas. Mas também foi um ano de muita visitação da graça de Deus nas nossas vidas. Deus cuidou. E por isso, a gente chega no final do ano querendo celebrar o Natal, em meio aos dramas da vida, porque Deus tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Esse é o testemunho da palavra. E pela fé, agarre essa palavra no teu coração. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar o culto louvando, cantando esse Deus, agradecendo e adorando e louvando a esse Deus que permanece fiel em meio a todas essas realidades que a vida traz. Vamos ficar em pé, vamos orar. Fecha os teus olhos um pouco agora, abra teu coração para o Senhor. Nessa manhã, pergunto para você, qual é o teu sentimento quando você chega nesse momento da tua vida? Eu queria que você soubesse que você não está órfão, você não está sozinho, você não está abandonado aos dramas da vida, porque nós celebramos o Emanuel, aquele Deus que é o Deus provedor e que é conosco eternamente. Fecha os teus olhos, vamos orar a esse Deus que cuida de nós. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é real. E obrigado porque o Senhor vem estar conosco, faz aliança conosco. O Senhor vem ao nosso encontro, Senhor, no meio dos dramas da nossa vida. E não existe nada que seja impossível para o Senhor. Mas nas mais duras realidades, no meio dessas situações, em cada uma delas, o Senhor é conosco e o Senhor provê.
O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus dos livramentos. O Senhor é o Deus que tem o exército de anjos ao teu dispor, servos teus, que dirigem, que abençoam, que visitam o teu povo. É real. E nós chegamos, Senhor, agora, nessa época, em meio a tantos dramas e um ano tão difícil, Senhor. Mas nós queremos dizer que nós queremos celebrar a vida de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus conosco, nos dramas da nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que as visitações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Então vamos encerrar o nosso culto adorando o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
de Jesus. Uma boa semana a todos, irmãos. Vão com Deus.